Fechar os olhos agora, nos concentrar, ouvindo essa música, pedindo a Papai do Céu e a espiritualidade que sempre nos acompanha, que nós possamos estar abertos nessa noite, de mente, de coração, para ouvirmos esse conteúdo da palestra da Wanderleia, que possamos receber instruções, que a espiritualidade consiga nos trabalhar na nossa mente, para que nós possamos absorver esse conteúdo, colocar em prática no nosso dia a dia, sempre agradecendo por mais esse dia de vida, de saúde, essa oportunidade de estarmos aqui nesse mundo, de podermos estar aqui nesse lugar, na CEIU, aprendendo mais um pouquinho, podendo também servir e compartilhar com todos o que nós aprendemos aqui. Que a Wanderleia possa ser bastante inspirada nessa noite, a nos trazer o que nós realmente precisamos ouvir, que a leitura seja esclarecedora, que possamos sempre ser gratos por tudo que temos, por tudo que recebemos de ajuda todos os dias. Obrigada mais uma vez, que assim seja. Ressacas morais. De tempos em tempos sofremos com os problemas que criamos, sejam eles atribuídos de um passado desconhecido, seja ele de um presente insólito. Nos perdemos atualmente na aceleração da vida, esquecendo do tempo necessário em comunhão familiar. Perdemos oportunidades de ajustes com pessoas próximas e de aprender a observar empaticamente o outro. São tantos desajustes que os reajustes são percentualmente caros. Falhamos ao viver em comunidade, nos perdemos no viver conosco mesmos. Ora, falhar é humano, então não reclamemos das cobranças. Vivemos em meio de migrações planetárias e não percebemos que muitas vezes este planeta serve para curar a ressaca destes povos. Olhamos o íntimo, percebamos o outro do espelho, não deixando de lado a autocrítica e a autocomiseração do ser. Sejamos proativos para não irmos curar nossa ressaca moral em outro lugar. Muita paz. Anthony, psicografia recebida pelo médium Roberto Oliveira, na reunião mediúnica da CEIU, Recanto do Saber, em 16 de novembro de 2014. Boa noite a todos que estão conseguindo me ouvir. Então, eu não consegui achar a leitura para o início da palestra, e ontem eu estive aqui na casa com aquela chuva, né? E vi essa psicografia pendurada ali, né, exposta no nosso mural, pensei, é ela mesma. Então, assim, gente, primeiro eu quero dizer que quase que não vim da palestra. Estou vendo que a casa... Vocês não tiveram problema com o obsessor para estar aqui hoje, né? Porque eu tive 3 obsessor lá em casa. Um era as roupas amarelas do inverno passado, né? Não dá para tirar uma do armário. A outra era cheirando naftalina e as outras que não serviam nada para o frio de hoje. Então teve que dar um jeitinho aí para achar uma roupa para vir, porque estava feio os obsessores lá em casa. Mas é só para descontrair, né? Mas foi real. Quase que eu não venho da palestra. Então, já está na tela para vocês a obsessão gratuita. A obsessão gratuita, quando a Anice mandou o tema, eu perguntei o que ela queria se referir com isso, mas eu já imaginava, só que queria realmente ter a certeza desse gratuita. Na verdade, a gente vai falar por último ali da autoobsessão, tá? Mas para entender o que é autoobsessão, vamos entender primeiro o que é obsessão. Mas antes também, eu quero ler isso aqui para vocês. Está no livro O que é o Espiritismo, o conceito do que é o Espiritismo. Muitos aqui estão aqui e não sabem o que é o Espiritismo. Então a gente vai tentar falar aqui para vocês hoje, para tentar elucidar um pouquinho. Que é uma ciência experimental e uma doutrina filosófica. Todo mundo pensa que é uma religião, né? Eu mesma digo, vou lá na igreja, ou na minha igreja, enfim. Mas é só para a pessoa ter um entendimento, porque realmente aqui a gente fala de Deus, né? Como em todas as demais religiões.
Mas assim, ó, como ciência prática, ela tem a sua essência nas relações que podem estabelecer com os espíritos. Ou seja, na ciência é esse intercâmbio, né, entre espíritos e nós encarnados aqui no nosso planeta, aqui, né, Terra, no caso. Então, ó, essas relações que podem se estabelecer com os espíritos. E como doutrina filosófica, ela compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Então, na verdade, eu tô falando, quando se fala em espírito, ambos aqui são espírito, vocês são espíritos, só que estão hoje num corpo de carne. Mas aí também a gente pode ter essa relação com os espíritos desencarnados, além de ter a relação nesse plano material que a gente está aqui hoje. Hoje a gente está vivendo um relacionamento aqui, mas também convivemos com os invisíveis, né? Concluindo, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como sua relação, né, com o mundo corporal. Vocês acham que os espíritos influenciam a nossa vida? E muito, né? Muito mais do que podemos imaginar. Está lá na resposta do Livro dos Espíritos. Qual seria um conceito, então, para obsessão? Significa um comportamento de importunar, de perseguir alguém de forma insistente, né? Também pode indicar um estado de preocupação permanente em relação a alguma coisa, que seria mais na autoobsessão, que a gente vai comentar também depois. Então, ó, importunar ou perseguir alguém, né, de uma forma insistente. Isso seria um conceito de obsessão e não é um conceito espírita, é um conceito de dicionário mesmo, que eu peguei, tá? Mas serve pra gente aqui hoje. Um fato importante a considerar, que está lá no livro do que é o Espiritismo, eu vou ler para ficar bem claro para vocês, podem ir acompanhando ali. Um fato importante a considerar-se que a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade. Não precisa ser médium para sofrer obsessão, ok? Que muitos pensam, está obsediado é médium. Não, não precisa ser médium. Vamos lá, continuando. E que se encontra em todos os graus, a obsessão, principalmente o último, que nós vamos falar lá também, que em grande parte do número dessas pessoas que sofrem esse tipo de obsessão, nunca ouviram falar do espiritismo, que seria a subjugação. Os manicômios estão cheios, os hospitais psiquiátricos, né, dessas pessoas. De fato, os espíritos tendo existido em todos os tempos, que não é só hoje, em 2016, durante toda a existência, os espíritos estão sempre nos acompanhando, em todos os tempos, têm sempre exercido a mesma influência. A mediunidade não é uma causa, mas um simples modo de manifestação, no caso da obsessão, dessa influência do espírito, pelo qual podemos dizer com certeza que todo médium obsediado sofre de um modo qualquer e que, sem a mediunidade, se manifestaria com os outros efeitos. Ou seja, no médium vai se manifestar de uma maneira e numa pessoa que não tem mediunidade de outra. Muitas vezes atribuídos a enfermidades misteriosas. Sabe aquela pessoa que adoece e o médico não explica? Não acha nada? Né? Porque está sofrendo um assédio, mas a pessoa, como não tem mediunidade, não demonstra de outras maneiras como o médium consegue demonstrar a presença de um espírito. E escapam então as investigações da medicina, como eu falei. Pela mediunidade, o ente maléfico denuncia sua presença, né? E sem ela, é um inimigo oculto a quem nem se desconfia, tá? Quero colocar para vocês que na obsessão sempre são espíritos inferiores que acometem alguém. Porém, porque os bons espíritos apenas bons conselhos nos dão, eles só nos auxiliam. Então, espíritos inferiores. Mas eu usei a palavra inferior e não maus espíritos. Por quê? Porque a gente associa a obsessão como um espírito maléfico. Que só um espírito ruim que vai fazer isso com alguém. Mas eu vou dar um exemplo meu. Eu, Wanderleia, desencarno e deixo a minha filha na guarda do meu ex-marido. Vamos supor, né? Vocês acham que... Eu não sei a minha reação mesmo como espírita. Mas, de repente, eu não vou querer ficar na casa dele lá. Não para importunar, assediar, fazer mal, nada disso. Mas para guardar, vigiar minha filha. Eu estou sendo má com isso? Não. A minha intenção é boa, só que eu não devo. Porém, não devo, não é verdade?
Então, nem todo espírito inferior é mal, perverso. Não. Às vezes ele está ali e não sabe nem porquê. Às vezes ele está ali simplesmente para tentar ajudar. Vou contar um caso de um avô de uma doutrinação na mesa mediúnica. Então, que agora me veio na mente, então deve ser para falar, né? Essa pessoa nos relatou que ela estava lá justamente para proteger a filha. Porque a filha é muito assim, emocional, muito, pelo que a gente entendeu, uma pessoa assim muito dodói, né, com as coisas da vida. Então ele tinha pena de deixar. Ele foi até o cinema ver aquele filme Frozen. A gente morreu de rir na mediúnica, né? Ele foi até o cinema ver o filme. E ele queria poder ter uma varinha lá, igual a fada que tinha no filme, para poder, enfim, resolver os problemas da casa da filha dele. Enfim, ele foi socorrido, porque não é o local dele estar lá. Então, nem todo espírito que está assediando a sua casa é mau. Mas mesmo a presença desse espírito, por exemplo, na família, deixava a família doente. Porque sugava as energias vitais daquelas pessoas que estavam ali naquele ambiente, né? Seus próprios familiares. Mas ele não fazia por consciência, né, de querer prejudicar. Ele nem sabia que estaria prejudicando, ok? Então, aqui uma imagem para revelar uma obsessão simples. Não posso afirmar aqui que a cada gole de bebida ou de droga que se use, ou cigarro que se fume, enfim, possa ter um obsessor influenciando ali atrás, mas a sua mente de consumir mais. Mas é muito comum, quem é vidente, e é próprio relato dos espíritos nos livros, né, de que sempre tem uma influência ali querendo lhe estimular a tomar mais um gole, para que você passe essa energia para eles. Eles vão beber do fluido. Como é que é essa sensação ali? O que o espírito absorve quando alguém está bebendo? É a sensação, sabe? É aquele prazer da bebida, enfim, é aquele fluido emocional mesmo que a pessoa sente quando ela bebe. Não é o cheiro da cerveja em si, ou o gosto, enfim, é todo aquele contexto do emocional daquela pessoa ao ela ingerir alguma coisa. Então, será que é só na bebida? Não, é na comida que pode ter obsessão. Se a gente está meio desregrado aí na alimentação, uma compulsão por comida, de repente pode também tá tendo um assédio para comer demais, né? Então é em todos os pontos da nossa vida que pode haver a influência. Aqui eu quis revelar com aquela foto mais uma obsessão simples, que seria o quê? Ela é observada com pouca interferência nas correntes mentais do atingido, não tem tanta influência assim no mental da pessoa, tem, mas não é tanto. Não tem aquele pensamento que vem assim às vezes, tipo, vamos supor assim, um motoqueiro corta a sua frente meio louco assim, e você de repente fala, por que não morre esse desgraçado? Vem uma ideia assim, e você fica, meu Deus, de onde veio isso, né? É uma coisa assim, umas ideias que às vezes não combinam muito com o seu jeito de ser. E você logo percebe e corta ela, né? Então tá ali, ó. É isso que eu quero chegar aqui. Muitas vezes o próprio atingido reconhece a influência negativa e procura se prevenir. Possui condições de luta. Todos nós possuímos a condição de luta contra esse pensamento, de não aceitar ele, qualquer que seja, né? E a gente pode expulsar a ideia, né? Que a gente quiser. Muitos livros espíritas falam que a subjugação é talvez a pior das obsessões. Mas outros já falam que essa seria a pior, que a fascinação. Essa imagem, né, de tipo olhos fechados com correntes e ouvido, é porque realmente é isso que acontece com a pessoa fascinada. Ela não pensa mais por ela mesma praticamente. Não é que ela não pense, mas ela... Todo um pensamento é numa ideia fixa de que ela está com a razão sempre. Vamos ler o conceito lá. A obsessão de fascinação é um processo mais intenso e mais grave, no qual as correntes emissoras destoantes se assentam na mente do receptor. Então se assentam mesmo, sabe? Elas são como se fossem moldadas ali, elas se fixam na mente do parasita, digamos, né? Fazendo parte da estrutura dos seus pensamentos. O indivíduo fica quase que totalmente envolvido pelas sugestões e passa a não distinguir mais o certo ou o errado.
apesar da presença de raciocínio de diversas elaborações mentais, o indivíduo passa a conviver com uma ideia que lhe foi injetada, achando-a certa, justa e perfeita, ainda que seja um absurdo. E como se a pessoa perdesse a avaliação crítica. A pessoa não tem mais análise crítica de dizer como eu estou sendo ridículo. Olha os meus pensamentos, por quê? Sabe? E geralmente, eu acredito que toda porta de entrada de obsessão, essa principalmente, seja na própria falha moral do assediado, no caso, especialmente por conta do orgulho e da vaidade. Né? Esses dois sentimentos que a gente tem que lutar muito. Já na subjugação, a gente tem essa imagem aí que a pessoa realmente é dominada, né, pelo espírito, geralmente para o ridículo, né? A gente vê nas ruas pessoas subjugadas, né? Outro dia eu e a Bia, a gente vinha de uma palestra, não era uma palestra, era uma palestra, sim, de uma outra casa espírita que a gente estava lá e tinha um moço no ponto de ônibus, né? Ria, batia palma sozinho, dava muita gargalhada, era lá na escola agrícola. Então, estão a soltos. São pessoas que podem lhe fazer mal? Não necessariamente, né? Acredito que não. Mas são pessoas que estão expostas por esse espírito obsessor ao ridículo, como forma de vingança desse espírito, né? E tem reversão? Pode ter, né? Há muitos manicômios aí que recebem pessoas que não estão num estado tão assim para serem internadas lá, ou que, digamos assim, que o trabalho numa casa espírita ajudaria muito. Né? Que tipo de trabalho? O evangelho no lar, água fluidificada, sempre a mesma receita, não muda. Evangelho, água fluidificada, né? O tratamento de passe, né? Certamente esse espírito vai para a mediúnica, para ser doutrinado, tudo isso. O tratamento só muda a dosagem, digamos assim, mas é sempre o mesmo, os remédios são os mesmos, né? E a gente às vezes não quer se permitir a eles, né? Então a subjugação agora. Já a obsessão de subjugação traduz um bloqueio intenso da vontade, né? As resoluções do psiquismo estarão subordinadas ao julgo das correntes emissoras do obsessor, que passa a comandar, subjugando o obsediado de modo integral. É nesse grupo, principalmente, que se desenvolvem os quadros mentais patológicos, dos quais muitas vezes a análise fica de difícil avaliação. Nestes casos, as associações entre obsessão espiritual e doença mental se ligam de tal modo que os sintomas mentais se tornam definitivos pelas constantes demarcações do processo obsessivo. Assim, eu, Vanderleia, penso que só não há solução quando a pessoa realmente tem uma falha genética no seu cérebro mesmo. Pessoas que têm uma deficiência, que já vieram para sofrer essa subjugação de forma acentuada para a sua encarnação inteira. Mas fora isso, se não tem nenhuma sequela, eu acho, na parte cerebral, no meu entendimento, essa pessoa, ela tem toda a possibilidade de se libertar. Toda a possibilidade. As obsessões são entre... Opa, perdão. É que eu estou sem bolso com essa roupa. A obsessão entre os encarnados. Como é que é isso? A gente tem lá o marido possessivo, a mulher também dominadora, enfim, no nosso dia a dia, porque as nossas relações normalmente com os nossos familiares são justamente aquele que já devemos de outra, que já foram de repente nossos obsessores no mundo invisível, de repente. E aí agora nos deram a oportunidade de viver juntos e reparar. Então, entre encarnados, aqueles com quem a gente convive. Já comentei aqui uma vez, né, da minha filha. Quando ela nasceu, eu tinha uma repulsa e que, assim, graças a Deus eu não joguei ela no latão de lixo, como a gente vê as mães fazendo, porque nunca ninguém parou para pensar o porquê que uma mãe põe um filho no lixo, no latão de lixo. Que repulsa é essa? Que nojo é esse que ela sente daquele ser bonitinho, de olho azul, mas que ela sente é maior do que ela não consegue compreender, né? Então, assim, é na nossa família que a gente recebe os desafetos. Né? A outra forma de obsessão é entre encarnados e desencarnados. Né? Então, nós podemos sim atingir pessoas que estão do lado de lá. Vamos supor que um casal muito apaixonado morre um dos companheiros
E aquele sofrimento, para você ver que não é maldade, é só inferioridade de não ter, né, o conhecimento de que está prejudicando o outro. O outro lá não consegue descansar, vamos dizer assim, conseguir continuar sua jornada, sofre dores realmente, sabe? No espírito dele, por conta da dor do outro que está aqui, chorando em demasia, assim, exageradamente. Chorar sim, mas não com sofrimento, tá? Saudade, outras coisas, mas não... E são outras formas também de obsessão, mas assim, é um exemplo de como nós aqui podemos atingir quem está lá. Ou uma raiva, um desejo, né? Alguém que fez mal também, a gente não perdoou e fica murmurando aquilo, atinge lá também, né? Aí temos a obsessão, então, de desencarnados para encarnados, que é o que a gente imagina só existir, talvez, que é os invisíveis, né? De alguma forma nos assediando. E de desencarnados para desencarnados. Essa também eu queria comentar uma situação, porque nenhum ser é todo mal em si. Ele sempre tem algum lado bom, né? Como eu já falei em uma palestra também, nem que seja com o cachorrinho dele, né? Mas ele é bom com ele, pelo menos. Aqui? E na questão do desencarnado para desencarnado, nos livros relatam também, olha só, um exemplo da mediúnica, de uma doutrinação em que a senhora, ela fazia as travessuras dela com as pessoas aqui, digamos, né? Tonteava para as pessoas caírem, essas coisas assim. E aí um dia ela disse assim para a gente ali na mediúnica, eu sou feliz fazendo isso. Eu disse, não, isso não é felicidade. Não é ser feliz isso. Daí ela eu disse assim, felicidade é aquilo que realmente preenche a tua alma, que tu não tens mais o desejo de fazer novamente, porque se ela ficava feliz com uma gracinha que ela fazia, ela logo tinha que fazer outra para continuar suprindo essa necessidade de felicidade, que ela achava que era. Se não, você fazendo um bem e essa felicidade transborda dentro de ti, digamos assim, ou tentando explicar para ela que você não tem, você esquece dessas suas necessidades aí de fazer travessuras. É uma outra coisa. E ela, lógico, a espiritualidade aproveitou de colocar um momento em que ela tinha um menino, né, que havia, não sei se desencarnado totalmente, mas pelo menos o espírito dele foi para o mundo espiritual, e como ela trabalhava com ervas e coisas, assim, com cura, lá no mundo espiritual ela fez lá algumas ervas, lá um chazinho, uma pomadinha, e passou no abdômen do menino, o menino ficou melhor. E ele agradeceu ela muito bem, muito assim, e ela sentiu que era essa felicidade, o que era essa verdadeira felicidade, que ela até então achava que era outra coisa, né? E aí, naquele momento, a gente aproveitou a oportunidade de dizer, ó, você está com a liberdade de ficar aqui, né? E vai ter a liberdade também de sair daqui, mas se quiser ficar, então você vê. Aí onde é que entra esse assunto agora de desencarnado para desencarnado? É que eles me dizem que eles seriam os mandões, né? Os chefões dela no caso, né? Que eu só sei fazer isso. Que é só isso que eu sei fazer, é só para isso que eu sirvo. Né, que seria perturbar as pessoas, fazendo elas tropeçarem, caírem. Eu disse, não, isso é o que eles te dizem, mas ficando aqui você vai ver que você é capaz de muita coisa. Esse teu trabalho com ervas, aí a gente aproveita, né? Vai poder ajudar muitas pessoas e você vai sentir aquele sentimento que você sentiu aquele dia muitas e muitas mais outras vezes. E ela resolveu ficar, não sei se continua, né, ou se resolveu voltar para o que estava fazendo. Mas onde está a obsessão de desencarnado para desencarnado? Esses chefões te iludem, fazendo você acreditar que é apenas isso, né, que você serve, para que você serve, né? Então há obsessão também de desencarnado para desencarnado. Aqui então eu escolhi essa imagem para representar a auto-obsessão, que seria a mesma pessoa, uma torturando a outra, né? Não é assim que às vezes a gente fica? Porque o que seria a auto-obsessão? Vamos primeiro ver o conceito para depois a gente conversar, né? Aqui a gente chama de auto-obsessão, obsessão gratuita. Vamos lá. Na auto-obsessão, a mente da pessoa enferma encontra-se em condição doentia, semelhante às neuroses, né?
passa a ser quase uma neurose realmente. É uma situação onde ela atormenta a si mesmo com pensamentos, dos quais não consegue se livrar. Há casos graves em que a paciente não aceita que o mal está em si mesmo. As causas desse tipo de obsessão residem nos problemas anímicos do paciente, ou seja, nos seus dramas pessoais, dessa ou de outras encarnações. São traumas, remorsos, culpas ou situações provindas da intimidade do seu ser, que prejudicam-lhe a normalidade psicológica. Quando se examina esses casos através de médiuns educados, pode-se encontrar espíritos atrasados ou sofredores associados à sua vida mental desses doentes. Mas as comunicações indicam que eles estão ali por causa da sintonia mental com o obsedado. Agravam seu mal, mas não são a causa dele. A causa central desse tipo de obsessão reside no paciente, que se auto-atormenta numa espécie de punição a si mesmo. A mente de um auto-obsedado é fechada em si mesma e é preciso abri-la para a vida exterior se quisermos ajudá-lo a livrar de sua prisão. Deu para entender só lendo ali? Você chega e por alguma razão, de algum erro, culpa que você tem, alguma situação que você agiu errado, dessa vida ou até de outra, e você fica se atormentando, e se atormentando, e se atormentando com aquilo, aquele pensamento fixo, não se perdoando, se culpando, enfim, todos esses... Não sei se aqui as pessoas se identificam com isso, mas eu me identifico muito com isso, com essa autocrítica, essa autopunição, enfim. E aí o que acontece? A gente entra nessa sintonia e chama irmãozinhos da mesma natureza para o nosso lado. Então, a pessoa, primeiramente, todos nós aqui, quem estiver ouvindo essa palestra, precisa acreditar que se isso pode estar acontecendo com você, de você se punir, se culpar, não se perdoar e tudo mais, por alguma razão, o erro começa em você. Em não mudar seu pensamento. Em continuar nessa auto-vitimização, nessa auto-punição, o que atrai os irmãozinhos inferiores e duplica todas essas sensações, ou até triplica. Né? Se você estava sentindo um pouquinho, começa a sentir um montão. Mais ainda. E é difícil sair muitas vezes, tá? Lógico, vindo aqui, tomando passe, há o desligamento, normalmente, mas eu quero dizer assim que volta, porque o pensamento volta e a gente não combate. Então, a primeira coisa a aceitar é que a gente é um ser em aprendizagem ainda. Somos alunos, somos crianças. Que errar não é o fim do mundo. Se perdoar é necessário. E instruir-se. Porque se a gente não lê, se a gente não estuda, não vai numa palestra ou de alguma forma tenta ir atrás do conhecimento, porque o Zé já falou essa frase e eu entendo o que ele quer dizer com ela. Só o conhecimento liberta o ser. Tudo, gente, só o conhecimento. Se a pessoa realmente começar a se auto-identificar que ela está se auto-obsediando com os pensamentos próprios dela, se ela já sabe que isso existe, que isso é possível, ela também pode buscar ajuda. Né? Qual seria a ajuda? Em qualquer lugar, mas a casa espírita é o essencial, né? Porque todo lugar, gente, pode ajudar a questão da obsessão. Vocês não veem lá a cura e libertação, a descarrego, né? Em todas as igrejas aí, exorcismo. Todas as religiões podem auxiliar o ser humano. Só que nenhuma delas trata com a veracidade, a seriedade como o espiritismo. Por quê? Porque é a doutrina que veio dos espíritos nos esclarecendo realmente que não existe demônio, por exemplo. O que existe são espíritos ainda inferiores, né? Que estão no erro. Não existe demônio, né? Então, é só o conhecimento que vai te libertar. De uma fascinação, é só o conhecimento que vai te libertar. E lógico, abertura, né, do orgulho, um pouquinho ali, né, abaixar o nível, para querer entender. Entender e aceitar e se auto-melhorar, né? Eu coloquei aqui, ó, uma escala. Assim, quem estudou matemática aí, não é aula de matemática hoje, mas é a forma que eu vou conseguir talvez representar para vocês o que eu quero dizer. -3, -2, -1, né? Vamos supor hoje, essa noite, que chegue a -3 negativo. A gente vai estar aqui, né?
Aí amanhã amanhece o dia, 7 horas da manhã já vai estar 3 positivos, certo? Dá para entender o que eu quis dizer, né? Mas eu quero primeiro dizer o seguinte, que nada na natureza é um salto. Ninguém pula daqui para cá ou daqui para lá. Não pula. Tudo é gradativo. E assim, vocês acham que entre esse número aqui, -3 e -2, ou que seja aqui, que vai ser mais fácil eu falar aqui, eu acho. Do 2 ao 3, só tem esse intervalo aqui? Não, né? Quantos milhões de números estão aqui, né, nesse intervalo aqui? 2,1, 2,2, enfim, 2,75, não é verdade? Vanderlei, o que você quer dizer com isso? Que tudo na vida é gradativo, que para chegar de um ponto ao outro, o tempo que vai levar depende de cada um, né? Agora sim, por que eu estou nesse ponto? Porque um dia lendo o Evangelho lá em casa, que eu não consegui ler esse texto, achar esse texto de volta, mas era alguma coisa que no momento que eu estava vivendo, eu levei assim o entendimento que eu precisaria neutralizar minhas emoções, neutralizar. Então aqui eu venho representar com esse 0 aqui. Porque assim, ó, se você está aqui, nessa escala negativa, com raiva, com medo, enfim, seja do seu obsessor, que vem à noite lá no seu pescoço, né? Te torturar, não te deixando ter noites tranquilas, mas que se você está aqui nessa situação, como eu estava, a melhor coisa que eu tenho a fazer, eu não consigo chegar aqui, não sou, né? Ninguém consegue, não, a natureza não promove esse salto repentino. Mas então, o conselho, ou sei lá, a orientação de hoje, minha, por experiência, neutralize suas emoções. Quando a raiva bater, o medo bater dessa situação, neutralize, procure neutralizar. Como é que é neutralizar? Serenar, acalmar. Porque dessa maneira aqui você vai estar conseguindo vir para esse outro lado aqui. Não existe vir para o lado positivo sem antes ter essa neutralidade. Ninguém está com saldo negativo no banco, chega no positivo sem antes ter zerado lá, né? Tá saldo 0 para depois entrar a diferença, né? Do positivo na conta bancária. Então é isso, neutralizar. Porque quando você consegue fazer isso, ter essa neutralidade, você consegue dialogar com o seu obsessor. Você consegue pedir perdão. Você consegue conversar, perguntar o que ocorreu. Você consegue dialogar. Porque quem é o obsessor? Nada mais é que qualquer um. O Robson pode desencarnar e ser meu obsessor. E era o Robson, né? Pera lá, pega leve. E aí, é isso, gente. Então, assim, neutralizar, principalmente, eu acho que nos cometem, nesse momento, esses 2 medos aqui, ó. Tá? A raiva e o medo. Porque o medo, né, do que pode ocorrer e a raiva até de sentir essa sensação, né, essas agressões, enfim. Então, eu acho que primeiro de tudo é neutralizar isso aqui. Que aí você chega num patamar superior a ele, porque ele vai estar nessa escala aqui, certo? De raiva, também sua, enfim. E talvez ela também tenha medo de você, não sei, né, da gente. Então, neutralizar. Como é que a gente consegue isso? Com consciência, com estudo, com prece, com tudo. A gente vai conseguindo, né, absorver isso. E a prece, gente, que eu quero colocar aqui eu represento, assim, uma pessoa com ondas mentais, né? A prece, quando ela não é com efeito, assim, como é que eu vou explicar para vocês? Sem vontade, você não está animado para fazer aquela prece, não acredita, está lá fazendo por fazer, um monte de palavras ou decoradas ou, né, aleatórias que saem. Ela não tem força, ela não chega longe. As ondas mentais são, né, curtas. Aqui, curtas que eu quero dizer, elas não vão longe. Já quando você faz uma prece com fervor, realmente, mais consciente, mais, sabe, menos orgulho, menos ego, elas conseguem realmente ir muito longe e ao encontro de muitas pessoas que vão querer lhe ajudar. Sejam espíritos que nunca até lhe conheceram antes, mas entram em simpatia com você, pela frequência que você vai se encontrar ali. E além do seu anjo da guarda, familiares, enfim, quem realmente tem uma relação direta com você. Essencial a prece. Tem um livro do Luiz Gonzaga Pinheiro, que ele comenta, a pessoa chega pro Chico e diz, meu Deus, o meu obsessor não me larga, enfim. Aí ele orienta a fazer a prece
10, 15 minutos de evangelho diariamente e uma reunião por semana, então, de meia hora, 20 minutos, meia hora. Né? E isso realmente vai fazer toda a diferença na vida da gente. Só que aí a gente não quer muitas vezes fazer o esforço, né? Se disciplinar. E não é fácil também, eu digo para vocês. Se disciplinar uma prece diária, né? Com vontade, né? Mesmo sem vontade, assumir que está sem vontade, mas fazer, né? Não é fácil. Mas não é impossível. Todos nós, lembra? Temos força para lutar. Todos. Sem exceção, não há privilégio. Aqui, para colocar, também é um trecho do livro do O que é o Espiritismo, que vocês já devem ter ouvido falar, o Zé comentando aqui também, e está nas literaturas, que quem mais sabe, mais será cobrado, né? E quem muito será cobrado de quem muito recebeu, alguma coisa assim, né? Muito será cobrado de quem muito recebeu. Você falar para alguém que não é espírita sobre isso, tudo que nós estamos falando aqui, vai achar você louco? Né? Digo isso pela minha mãe. Minha mãe me acha meio fora da casinha, eu acho. Verdade, né? Porque, vou contar a história para vocês rapidinho. Essa semana, lá no restaurante, minha mãe comentou assim, eu vou tirar o pezinho do meu box. Porque ela comprou uma cama box nova, porque é muito alta. Aí eu falei para ela assim, tá, então tira, né? Mas não dá para botar uma rodinha, uma coisa para não ficar direto no chão, né? Disse, não. E tu também devia fazer o mesmo. Ela olhou para mim assim, porque tu já caísse da cama esses dias e quase te matasse. Só que quando eu caí da cama, naquele dia que eu cheguei no restaurante para trabalhar, eu não tinha dito nada para ninguém, mas eu já desconfiava que aquele tombo tinha sido um obsessor. Sim, e esse tombo, ele me marcou profundamente, porque além das marcas, né, do corpo físico, né, que eu machuquei o ombro, fiz um corte aqui assim, porque eu caí em cima do abajur, mas o mais tocante foi que ele quase, essa haste do abajur quase pegou a minha carótida aqui, então eu poderia ter ido para o outro lado. Isso me marcou bastante e acho que me transformou muito. Não muito, mas do que estava um pouco, né? E aí eu contei isso para minha mãe, fui cair na besteira de falar, mãe, lembra daquele espírito? É ele quem me fez isso, provavelmente. E ela, já achando que eu estava fora da casinha de novo, né? Mas fazer o quê? Claro, eu entrei num estado sonambúlico e ele totalmente hipnose, né? Desprotegida, sem prece, sem oração, muitas vezes. Aí caí nessa armadilha, mas tudo bem. Todo mal traz um bem e tudo é sempre para melhorar, né? Vimos essa frase essa semana aí, tudo é para melhorar. Então, assim, para vocês eu fico à vontade de falar, né? Porque eu acho que ninguém vai sair aqui dizendo que a Wanderleia está louca, mas lá no restaurante, e aí, graças a Deus, tem 2 pessoas que me escutam, né? Me ouviram. A minha irmã e mais uma funcionária que tem um filho pequeno, né? Ele já está com agora 12 anos, que tem mediunidade. Então, ela pede muito socorro aqui, já trouxe o menino aqui, não acredita ou não estuda muito, mas pelo menos abre os ouvidos para ouvir, né? Mas a minha mãe ainda não é a vez. A gente se entristece com isso, porque queria um pouco, talvez, do apoio, né, familiar, mas tudo bem. Então, gente, é isso. E foi assim que eu consegui pedir perdão para esse meu obsessor, não sei se ele me perdoou, e que eu perguntei para ele, por que tu faz isso comigo? Mas com medo e com raiva eu não conseguia ter essa sintonia para... Sabe, o zero já não diz a própria palavra, é neutro. Então, eu diria que o neutro está tanto de um lado quanto do outro, né? Então, é nessa neutralidade que vocês precisam chegar. Não sei se eu consegui passar meu exemplo assim do que eu quero dizer, mas é nessa neutralidade para lidar com as situações, seja lá com qual for na vida de vocês, certo? E aí, continuando daquela frase para encerrar, que o Zé fala que muito será cobrado do quem muito recebeu. E eu ficava pensando, mas o que eu muito recebi? O que eu muito recebi, né? Então, assim, gente, o que a gente muito recebeu? A gente está pensando isso hoje. Vocês têm ideia do que significa? Não porque a Wanderleia que está trazendo o conhecimento aqui hoje, porque muito do que eu falei aqui vocês já sabem, né? Não é novidade.
Mas tem noção do que é isso na vida de vocês? Vamos ler aqui, ó. Eu digo, pois, que o Espiritismo não tem privilégio algum nesse sentido, mas vou ainda além. Isso é Kardec falando, tá? Afirmo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura e o suicídio. Eu não tenho dúvida que eu seria uma suicida se eu não tivesse encontrado o Espiritismo. Eu não tenho dúvida. Entre as causas mais numerosas da excitação cerebral, devemos contar com as decepções. Quantas a gente sofre todos os dias, né? Decepções, desastres, afeições contrariadas, as quais são também as mais frequentes causas do suicídio. É não saber lidar com as emoções, né? Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as tribulações não são para ele senão incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquele que leva o espiritismo a sério, que compreende bem o que é, né? Porque eu ainda não posso dizer que eu estou nesse nível. Então, que é só uma tribulação de uma viagem, né? Como se fosse uma turbulência num avião. Aquilo que um outro, né, que em um outro qualquer produziria violenta comoção, afeta-o mediocremente. Ele sabe que os dissabores da vida são provas que servirão para o seu adiantamento. E se as sofrer sem murmurar, porque sua recompensa será proporcional à coragem com a qual houver suportado. Suas convicções dão-lhe, pois, uma resignação que o preserva do desespero e por consequência, de uma causa incessante da loucura e do suicídio. Talvez aqui nunca ninguém pensou em se matar, mas eu alimentei esses pensamentos na juventude por incompreensão da vida, né? Que Deus é esse? Era rebeldezinha a menina aqui, né? Também questionava muita coisa. E se não tivesse encontrado a justiça de um Deus bom, justo, amoroso dentro do Espiritismo, e de que tudo que a gente passa é tão pequeno, né? E que a gente pode sofrer sem murmurar, enfim. Por isso que aquela frase, muito será cobrado de quem muito recebeu, porque é um presente. As pessoas estão aí na rua, nos bares, nas baladas, ou em qualquer lugar, ou até em outras religiões totalmente equivocadas, né? Como eu, recebi um e-mail hoje, um WhatsApp, que Ratimbum é demoníaco e não sei o quê. Então, você vê, o presente que a gente tem, que é o Espiritismo, o presente que a gente tem é poder estar aqui hoje, se ajudando, né? Então, é isso. Eu fico com essas palavras hoje. Obrigado por tudo. Muito obrigada, Wanderleia, pela palestra, né? Que nós possamos limpar os nossos pensamentos, aproveitar as oportunidades, né? E aproveitar esse conhecimento que ela nos trouxe hoje também. E também, mais um último recadinho sobre a sala de passe, né? Então, se alguém ingeriu álcool ou algum outro tipo de droga, né, a gente sempre explica que a gente só tem uma sala de passe, que é uma sala toda preparada para o nosso tratamento, né? Então, se a gente tivesse 2 salas, não teria problema, mas é só deixar a fichinha na cadeira ou entregar lá fora, não tem problema nenhum, né? E tomar o passe em outro dia. Então, vamos agora novamente nos concentrarmos, nos prepararmos para o passe, silenciar os pensamentos, ouvindo a oração da Wanderleia. Pai de amor, bondade, justiça, muito obrigada. Mestre Jesus, modelo e guia para seguirmos. Nosso também muito obrigado. Nossos anjos guardiões e familiares queridos que nos acompanham, muito obrigada. Agradecemos sem ter noção do quanto somos auxiliados, protegidos, amparados em tantas circunstâncias. Queremos simplesmente agradecer e levar isso conosco, de que devemos ser gratos, porque não enxergamos o quanto realmente de bênçãos recebemos todos os dias. Que possamos refletir durante a semana, agradecendo o dia lindo que amanheceu após uma noite chuvosa. Que com essa imagem da chuva de ontem e o clarear do dia de hoje, com sol maravilhoso, que possamos nunca esquecer e acreditar. Sempre haverá uma chance, um novo amanhecer, um novo recomeço. Obrigada por tudo, assim seja.